entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Tei e vocês estão prontos para o meme parte 2? E bem meus amigos, eu vou trazer aqui um top 10 cartas que eu acho que não podem sair da banlist. Pois é, isso aqui é meio que uma reimaginação, na verdade um retoque naquele vídeo que eu fiz lá no meu antigo canal. Quem é das antigas aqui lembra daquele vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, por volta de 2018, falando de cartas que não poderiam sair da banlist. E hoje, pois é, tem várias e várias delas que saíram, dentre elas o Emerald, que eu disse que não poderia sair, dentre elas tá a Shadow Construct, que saiu também, e entre outras pérolas. Então, de lá pra cá, mais cartas entraram na lista, o jogo mudou, mas eu vou trazer aqui um pouquinho da minha visão de cartas que eu acho que não podem sair da banlist e seus respectivos motivos. O assunto é esse, então vamos lá e se preparem para o meme. Agora eu só vou pedir um tempinho pra você deixar eu trocar a porra da câmera aqui. Opa, cliquei no botão errado, então vou trocar a câmera pra gente passar pro Yu-Gi-Oh! Pro. Aqui na tela do Yu-Gi-Oh! Pro você tá vendo uma listinha, então você já sabe todas as cartas que eu quero falar aqui hoje. E pra ficar bonito na foto a gente vai fazer mais uma transição. Muito bem, meus amigos, então aqui no Yu-Gi-Oh! Pro, como vocês podem ver, tem algumas cartinhas que eu coloquei, dentre elas o Blue Eyes. Como você pode ver, o Blue Eyes não pode sair da banlist, até porque ele não entrou, então é impossível ele sair. Esqueci de fazer esse meme. Pois é, let's go, então aqui eu coloquei algumas cartinhas e eu vou estar citando um pouco de o porquê que eu não gosto delas e acho que elas não podem sair. Bom, tem algumas cartas, algum grupo de cartas, seria muito fácil eu chegar aqui e falar que ela não pode sair, por exemplo, Summon Sorcerer e afins. Claro, o Summon Sorcerer, algumas coisas estão subentendidas. Summon Sorcerer, o Goblin, tipo, sei lá, mano, o Invoker eu acho que não poderia sair, inclusive eu acho que eu vou colocar ele aqui. E como você podem ver, eu fiz aqui algumas divisões embaixo eu tô colocando algumas cartas que só devem ser lembradas ou citadas. Eu tenho que tirar a porra da lista pra colocar o Invoker aqui, né, que só devem ser citadas, e algumas outras que eu acho que é um pouco mais real, tá ligado? A parada do que eu quero falar sobre. Bom, é sobre questão de design de jogo, nível de jogo, desenvolvimento de jogo. Essas cartas não poderem voltar da lista. Como o Yu-Gi-Oh! Evoluiu tanto, e como eu fiz no vídeo lá da Fusion, que eu esqueci o nome dela, a fusão que você invoca um bicho amarelo, que eu esqueci o nome, sinceramente esqueci o nome daquela desgraça daquela carta, mas como eu falei no vídeo daquela fusão, como você pode ver no card aqui em cima, o jogo mudou, e os arquétipos estão cada dia menos relevantes do que eles já foram um dia, e por esse motivo, eu acho que essas cartas aqui, elas são muito limitantes, e elas deixam o jogo muito bagunçado de uma forma muito genérica, e bem negativa, porque eu acho que quanto mais você amarra o jogo em arquétipos, melhor, e essas cartas, elas desequilibram um pouco isso, com exceção de alguns hits que eu coloquei aqui, que são simplesmente desbalanceados nos seus próprios decks, tá? Mas tendo isso em vista, a gente vai passar um pouco para falar de algumas aqui. Por exemplo, Grinder Golem e seus respectivos amiguinhos, que são geradores de tokens. O Dandelion tá no mesmo nível, né, do Grinder Golem aqui, mas eu coloquei só o Grinder Golem para simbolizar isso. Geradores de token. Não importa se é o gerador de token que entrou na lista por causa de Needle Fiber, como por exemplo o Steam the Cloak, ou até o outro, que eu esqueci o nome. Enfim, tem alguns geradores de token aí, né? O Steam the Cloak, o Gofu, todos estão na mesma categoria. Então aqui no Grinder Golem você vai ver Grinder Golem, Dandelion, o Gofu, o Steam the Cloak, todos esses. Todos eles geradores de token genérico, Tomahawk, coisa nesse sentido, são simplesmente cartas nocivas demais pro jogo, que dão coisas grátis para que você não deveria possuir no teu próprio deck. E o fato do Grinder Golem ter sido limitado naquela época, todo mundo lembra o pânico que foi. Um detalhe é que esse tipo de carta tá cada vez mais complicado você limitar elas, porque a limitação hoje em dia, ela tá muito mais pra
tipo, diminuir a chance de hard draw ela, porque você vai alcançar ela. Diferente de antigamente, quando você limitava uma carta, às vezes você dava uma segurada e você comprava aquela carta super forte. A ideia do Soul Charger limitado um dia foi esse, mas com o passar do tempo isso ficou totalmente fora de cogitação, porque não era mais essa ideia. Você compra tanta carta e tem deck que até consegue buscar a porra do Soul Charger, ou como o Danger, por exemplo, na sua respectiva época, você comprava tanto que você chegava nela. E com a medida que isso foi evoluindo e escalando, limitar cartas de main deck fica extremamente complicado. O mesmo vale para carta de extra deck. Limitar a carta de extra deck, como por exemplo o cavalo, é uma ideia completamente estranha. Algumas limitações são sim necessárias, como por exemplo Striker Dragon e afins, mas elas geralmente são necessárias quando você precisa de múltiplas delas. Em linhas gerais, para ganhar o jogo, você geralmente precisa de uma delas. Então, limitar o Isolde, o Nidofiber, coisas e afins, não faz a menor diferença. O cavalo só voltaram porque ele estava banido e tiveram que voltar para algum número. Então voltaram para 1, para fingir que eles não vão voltar para 3 em breve, porque foda-se. Mas eu não queria que tivesse voltado, mas enfim. No caso do Grinder Golem, limitar eles também não ajuda em nada, porque são tão alcançáveis em vários níveis, em várias instâncias, que foda-se ele tá 1. Então esse tipo de gerador de token é muito nocivo, porque dá uma força, uma resiliência pro teu deck que ele não deveria ter com a carta que nem era Twin Guinea. E o Cyndaquil é um Black Wing, mas foda-se o Black Wing, tá ligado? Então, por exemplo, quem defende o tank não pode ser mexido porque é o teu deck, mano, tem um monte de carta que já tá banida, limitada, e foda-se o deck dele, e você não se importa. No caso do Cyndaquil, que é um caso, ele é um Black Wing, mas, mano, quem se importa com o Black Wing, né? Na verdade, não é nem quem se importa com o Black Wing, mas pra saúde do jogo, o Cyndaquil tem que estar banido. Ele e todos os geradores de token, como o Grinder Golem, porque isso é extremamente nocivo. Você sair tomando um monte de combo de cartas de extra deck, um monte de link, só com o Grinder Golem, não é justo. Então, o Grinder Golem é a primeira carta que eu vou citar, e os seus geradores de token, todos os seus amiguinhos estão nesse mesmo balaio de gato aí, tá? Próxima carta que eu quero estar falando é o Electromite. O Electromite ele é mais de nicho, mas ao mesmo tempo não é. Porque o Electromite ele simplesmente não pode voltar. Eu sei que tá tendo uma comoção generalizada pra galera tentar querer voltar o Electromite, mas eu acho que é uma carta que não pode voltar pro jogo. Não pode. O Electromite desvaloriza demais as cartas pêndulo. Desvaloriza muito. Não existe um deck de pêndulo quando o Electromite joga. Existe um deck que é feito em volta do Electromite. Então você pega um Good Stuff pêndulo e faz pra poder fazer o Electromite, que, como eu disse antes no vídeo que eu fiz há um tempo atrás, descaracteriza completamente o pêndulo sumo. É a mecânica de pêndulo em geral, né? Porque você não quer mais fazer pêndulo sumo e foda-se. Não, você quer fazer um turbo de pêndulo que faz o Special Summon antes da pêndulo sumo em si. E o pêndulo sumo é só mais um extra que te ajuda a chegar nas outras menguines, nas outras mecânicas, né? De extra deck como o Synchro e Exceed, por exemplo. E o Electromite é nocivo demais pro jogo, justamente por causa disso. Ele e cartas afins, né? Como o Nidofiber, como cartas que Isolde, que faz desvalorizar demais os arquétipos. Você faz um Good Stuff Warrior. No caso do Infernable, ele é um Good Stuff Warrior Fire, tá ligado? Então, é foda. Isso é muito complexo. Eu acho que essas cartas definitivamente não devem existir no jogo, como o Isolde, como o Nidofiber e o Electromite, não só por fazer summon do deck, mas por descaracterizarem muito uma parada e fazer com que o arquétipo seja cada dia menos relevante. E o fato do Electromite existir faz isso. Ele faz com que você junte um monte de carta pêndulo e faça um deck. E aí, foda-se. Você só tem isso, tá ligado? Um monte de carta pêndulo e faz o deck. Isso torna extremamente problemático, porque aí você torna toda a carta de pêndulo problemática, tá ligado? Mas o problema, na real, é o Electromite. Então, ele é a carta que ele definitivamente não pode voltar. Amanhã pode ser uma lista, ele pode voltar? Pode, mas ele não deveria. Assim como um amigão aqui, Bardiche, que não deveria ter voltado da lista, mas voltou. Ah, não tá fazendo nada, teu cu. Vai jogar contra o Phantom Knight, mano, pra ver a raiva que você vai passar. Então, o Electromite é o meu próximo item aqui dessa lista. Passando um pouco pra frente, eu vou falar do Maxi. O Maxi é uma carta que depende muito, né? Mas eu não gosto do Maxi, já falei. Já gostei muito do Maxi, achei que ele era a solução dos problemas, mas é aquilo, cara. O Maxi, ele... Qual é a utopia? A utopia, o Maxi existir, você nem precisar usar. Você nem precisar usar o Maxi, não só ele, mas qualquer outra hand trap. A diferença é que as outras hand traps são de 1 para 1. E quando tem uma hand trap de alto impacto, é horrorosa, porque ela é muito nichada. E aí você coloca de side deck. Eventualmente, quando um deck é muito explosivo, você precisa segurar ele, beleza, você usa aquela hand trap. Tipo, o cara bane muito, você usa o Lência. Você não vai usar esse main deck porque ele não é boa com todo mundo. Então você vai se fuder, essa hand trap de alto impacto, tá ligado? Geralmente, elas são muito nichadas. O Nibiru de main deck depende muito do metagame. Mas ainda assim, são cartas ok de existirem. Agora, o Maxi, do jeito que o jogo tá hoje, até deck de mid-range, control, você vai fuder o deck por causa do Maxi, tá ligado? Ele desequilibra muito a balança. O jogo tá extremamente rápido. A utopia das outras hand traps também é elas existirem e você não precisar usar. Se o formato tivesse mais mid-range, mais control, e os decks não fossem FTK como eles são, até os decks mid-range são meu FTK também, você não precisaria usar hand trap, tá ligado? Num formato onde tinha o Sky Strike, o último que eu me lembro, que você não precisava usar um monte de hand trap e ainda assim tava tudo bem.
que era o formato do Sky Striker depois das limitações do Golki, porque pra gente não existia Summon Sorcerer antes do lançamento do Thunder Dragon. Até com o Thunder Dragon ainda você podia usar algumas, mas tinha o Danger FTK, então era complicado. Mas naquele períodozinho do Sky Strike foi o último que eu lembro que você não precisava usar o monte de hand trap e ainda estava tudo bem, tá ligado? Não precisava usar o monte de hand trap, estava tudo bem. Esse é o formato bom. Esse é o formato legal, sabe qual é? Na época antes do lançamento do Spyro e depois na época do Zul, você não precisava usar hand trap, você usava techs de dinâmicas de jogo. Assim, hand traps também são tech dinâmica de jogo, mas em geral elas são piores do que outras techs no geral, porque algumas não podem ser usadas no teu turno, elas compradas fora de ordem é muito ruim, e quando você usa techs mais dinâmicas e mais genéricas, ela é questão de ação e reação também, tá ligado? É muito melhor você ter que usar carta nesse sentido do que usar hand traps. Então quando o formato não te obriga a usar 1 milhão de hand traps, senão você toma FTK e perde, quando ele tá assim, é bom. Mas o Maxi, ele foge de tudo isso, tá ligado? Porque ele não é tanto de nicho, ele não é 1 pra 1 igual o Ash, igual o Bell e afins, e ele faz com que o jogo precise ser moldado todo em volta dele. E isso definitivamente não é bom. E como o jogo tá tão rápido, não é como se eu passasse o turno e fosse dar um Maxi no cara, por exemplo. Assim, o Maxi pode ajudar a comprar, a gente pode parar o turno do cara? Pode. Mas quando você não tem um Maxi, tá ligado? E aí o cara tem. E isso faz você perder o jogo, porque o jogo tá muito rápido. E aí ele vai fazer o Hellsword te matar, a Keskou te matar. Mano, não tem como, você vai perder. Então, esse desequilíbrio, ao invés de equilibrar, você vai desequilibrar. E quando é extremamente necessário que o Maxi salve o formato tá cagado. Mas aí é o formato que tá cagado. Você consegue ajustar isso via banlist, tá ligado? Quando ele é extremamente necessário, é um formato do Adamaspeito, do Infernal, do Dragon Link com o Link Cross do ano passado. Poderia ser o quê? Aquele Dragon Link naquela época? Poderia, mas você não é melhor mexer na banlist? Mexe na banlist, ajusta o formato via banlist, e você não precisa moldar o jogo em volta de uma carta. E aí, pro deck ser viável, ele não pode perder pro Maxi, não faz toda uma parada que definitivamente não poderia existir. Se o jogo der uma baixada de teto, o que pode acontecer, mas por enquanto não é o caso, o Maxi deve morrer na lista. Claro, pode ter um dia que ele pode sair de lá, mas eu prefiro que não, eu prefiro que ele se mantenha lá e a gente consiga jogar sem ele via banlist, o que vai ser muito bom. Então, próximo hit foi esse. Let's go, então, continuando aqui na jogada, vamos falar do Norden. O Norden é uma carta também completamente abusável e absurda. E, por exemplo, tudo bem, o Instant Fusion hoje tá 1, eu entendo. Mas ainda assim, o Norden é uma carta potencialmente abusável, porque ela não é hard once por turn, tá ligado? Teve aquela época do combo do Zul, Luna Light, que foi um pânico generalizado e foi por esse motivo que o Norden foi banido. Mas ainda assim, ele é uma carta muito forte, tá ligado? Eu não duvido nada que tenha decks que façam aí 5 EXE e ainda façam Norden um monte de vezes e consiga lupar ele, sabe qual é? É uma coisa que não deveria ter no teu deck. Antes eu achava até ok quando o Norden era só ativo e aí invoco ele e revivo algum bicho da engine do meu cemitério pra poder fazer uma play do meu deck, mas hoje tá tudo tão genérico que ter um extender, um push tão forte como é o Norden, não é bom. Como eu falei lá no meu outro vídeo que eu fiz da Red Fusion, lembrei o nome da carta, não é bom que os decks tenham tantas tentativas de push assim. Você tem que conseguir segurar o deck. E aí você vai pra um jogo de valor de grind, onde eu interajo com você para, você interage comigo, eu paro. E aí eu tento jogar depois. Se você interagir, beleza. Se não interagir, eu não vou te assassinar na hora. Mas o jogo vai voltar pra você e a gente vai trocando tiro assim. Quando você tem tanta tentativa de push assim, com cartas como o Norden e outras cartas Red Fusion, Instant Fusion e afins, o que é chato é que você consegue punir muito as handtrap que o cara te dá. Foda-se a handtrap que ele te dá, porque você vai ter sempre um special por trás, tá ligado? Isso é muito nocivo, porque no final ele vai fazer uma board que vai te dar FTK. Então, o Norden é uma dessas cartas que eu sinceramente acho que jamais deve voltar pro jogo. Voltando pra essas cartas mais de que ela meio que faz uma amálgama de cartas em volta dela porque ela é muito boa, é o Block Dragon. Obviamente o Block Dragon não pode voltar, não só por causa do Emancipator, mas desde o G-Knight FTK, por exemplo, já era um absurdo. O Block Dragon buscar um monte de cartas, ele buscava carta amarela, e ele consegue buscar os Adamaspeito, e por causa do lançamento do Adamaspeito, lançaram mais alguns rochas bonzinhos, então você tem um monte de rocha pra poder buscar com o Block Dragon. Ele é uma carta muito impeditiva de jogo, tá ligado? É impeditiva de jogo que eu digo no seguinte, ele faz muita vantagem, a vantagem que ele faz é infinita, que não deveria ser desse jeito, sabe qual é? Ele buscar 3 cartas não é justo. Então, o Block Dragon não precisa voltar, não precisa dizer muito sobre ele, né? É muito atual e você já sabe que ele realmente pode voltar. Ah, mas se banir os Adamaspeito, primeiro que nem tem motivo pra estar banindo os Adamaspeito hoje. Então, é um hit que não vai acontecer, eu acho, no médio prazo. Então, por causa disso, não vai acontecer nada com os Adamaspeitors, e o lançamento do Block Dragon faz com que você tem que ter muito cuidado no lançamento das cartas que você tem de rocha. É claro, a Konami pode ser uma filha da puta e fazer de novo, igual fizeram com o Adamaspeito, lançar um monte de rocha que faz special que são nível 2 pra você conseguir buscar 3 deles, e aí liberar o Block Dragon pra ajustar a Adamaspeito, Block Dragon e mais Arquétipo novo? Pode, se ela quiser, e vai alavancar muito as vendas dela, mas é muita filha da putagem. Assim, em questão de saúde, Block Dragon não pode voltar. É uma das cartas que são nocivas. A simples existência dela é nociva pro jogo.
Próxima carta que eu quero falar aqui é da Harpa, né? Urkush Harpa. Tem gente que simplesmente tem, sei lá, no invés do cérebro tem alguma coisa lá no lugar, que porque voltou a engage o cavalo, eles acham que automaticamente você pode voltar também as cartas que jogavam nas suas épocas, que é o Colossus e a Harpa. É muito diferente o nível de poder dessas cartas. É sempre falar que a engage é tipo a engage no Sky, o Sky hoje é obrigado a ir primeiro e a engage, coitado da engage no Sky Strike, o cavalo então, porra, não levantou o nível do deck em nada, mas cara, a volta do Colossus e da Harpa, cara, isso é game change, muda o jogo completamente. E o fato de existir a Harpa com Urkush faz com que ele seja uma engine muito boa, tá ligado? Tá muito fácil milar as cartas do deck hoje em dia, e aí você faz a engine de Urkush que é muito boa, tá ligado? Lembra na época que, tudo bem que tinha Mermaid, hoje não tem mais, mas ainda assim era uma engine de Urkush em alguns decks como Luna, o próprio Sky, Afins e o próprio Urkush. O nível de poder que o Urkush tem é muito forte, cara, e a jogada que ele faz é com economia de cartas e tudo, então tipo, é um combo opressivo que nem era ok o nível de combo do Urkush, sabe? Mas é um deck tão antigo, tão splashable e com uma engrenagem tão boa que simplesmente, do jeito que tá ok, tá ligado? É limitante, ainda é muito boa, mas, cara, o poder que a Harpa dá pro deck é um summon extra, velho. Puta que pariu, e é aquilo que eu tô falando. Tem que ter menos camadas de summon special extra, mesmo que seja pra coisas fechadas. E o Urkush não é fechado, ele limita só em Darks, mas Dark é uma infinidade de monstros que tem, tá ligado? Na verdade é o que tem mais suporte de arquétipos, são os Darks. Então a Harpa não pode voltar. E o Colossus então, meu Deus, nem se fala, além de ser uma floodgate de extra deck, ele é o tipo de carta que faz com que você consiga splashar ele em um monte de deck que não deveria conseguir fazer o Colossus. Ainda existe aqueles Nemesis lá, e tem um deles que é Thunder, que ativa da mão, faz special e ainda vira o Colossus. Pode fazer isso qualquer deck que bana a carta, então isso é completamente injusto. Então a volta da Harpa é irreal, e do Colossus então nem se fala. É idiotice pedir isso aqui, idiotice mesmo. Próximo hit. Masterplane também por causa do Spyro, porque tudo que o Spyro faz é FTK, então, pois falei aí da Masterplane de maneira rápida e não pode voltar. Próxima carta que eu quero falar é o Level Eater e seus amiguinhos, né? O Level Eater em si é muito absurdo na Mechanics Link, foi por isso que ele foi banido e ele não pode voltar. Hoje em dia ainda tem o plus de você ser muito absurdo duplamente, porque é absurdo com os Synchros e é absurdo com os Links, porque você consegue fazer um monte de Synchro aí também, né? Então o Level Eater diminuiu o nível de um bicho alto e voltar do Grave 1 milhão de vezes é completamente injusto. Ele não pode voltar porque ele faz um monte de Special Summon e isso não é justo. Você vai conseguir acessar um monte de engrenagem aí que você não deveria e, pois Level Eater absurdamente absurdo, não pode voltar. É meio óbvio isso aqui, né? Mas enfim, é só pra deixar registrado. Próximo hit, grama, completamente limitante também, não pode existir. Essa grama é um botão de ganhar o jogo. Ela existe no OCG, mano, pau no seu cu. Existe o Spyro Full Power lá no OCG, o Block Dragon, o Maxi, vai pro Japão, mano, sei lá. Joga o Dueling Book só do OCG então, e para de encher meu saco. Mas essas cartas não podem voltar, e a grama é uma delas. Simplesmente não dá. Grama muito absurda, muito fora de cogitação, e a música trocou e eu nem vi. Beleza, continuando com o tema deste mais então. Grama é uma carta muito roubada, né? Todo mundo sabe. Milar um monte de cartas, sair trigando um monte de efeito só porque sim, e ter um monte de follow-up no Grave. Yu-Gi-Oh! Ele cara, as cartas estão nos locais, é muito acessível você fazer as coisas, tá ligado? Você milar a carta do deck, eu não sei se a galera já percebeu o poder que isso é, cara, é muito forte você milar a carta do deck de uma maneira tão simples como é com a grama, e aí você faz um deck em volta dela. A galera usava aquele tipo de carta que era a Left Arm Offering, mano, aquela carta é horrível, mas você bania 2 cartas da tua mão pra buscar a grama do deck. Tem noção disso, cara? Você tem noção disso? Esse é o poder dessa carta. E ela simplesmente, quando os decks que usam ela ativarem ela, não tem o que você fazer, você vai perder. Então o tipo de carta que incentiva isso é muito ruim. Põe uma variância muito alta no jogo e é muito horrível que isso exista, diga-se de passagem. Próxima carta. Eu vou falar, antes de falar das mágicas ali, eu vou falar aqui debaixo do Denlong. Eu acho que o Denlong é uma engrenagem também muito roubada, porque ele é extremamente genérico, então não tem nada de limitante nele. Você consegue fazer um Synchro 5 bem fácil em múltiplos decks, e aí você vai dar acesso a esse Synchro 5 genérico, nem pra eles amarrarem em Win, tá ligado? Um Tanner mais um ou não mais Tanner Win, por exemplo, ou um Tanner Win especificamente, pra poder ficar mais locado em Yanzing, sabe qual é? Ou Dex Win, pelo menos. Tinha que ser assim, mas não, ele é muito genérico. O fato de ele ser muito genérico faz com que ele seja muito fácil de ser feito em vários decks. Você consegue usar engines pra poder fazer ele, porque aí você consegue fazer outras engrenagens que são bem splashables também, tá ligado? Tem Draconet, Oviraptor,
Yamato, Mujangini, que você consegue com one card fazer a play de, por exemplo, do Denlong. Eu sei que não é um full combo, mas o Denlong mila o Xian, e aí você consegue matar o próprio Denlong, que triga o Xian do Grave, que é mais Special Summon, e ele invoca outro do deck, você linka com ele, sei lá, você linka na real, né, porque aí o Xian volta do Grave, enfim, de alguma forma, eu acho que tem que ser destruído pro Xian voltar, né, enfim, e aí, ou então você usa counter, que, no caso, o Denlong sozinho é 2 negates, né, agora que eu lembrei, porque você faz o Denlong, que mila, consegue milar o Xian, aí você seta counter, dá counter, mata o Xian, triga, mata o Denlong, o Xian no Grave triga e o Denlong saiu do campo e traz o nível 3. E o nível 3 pode fazer 5 no turno do cara. E aí você faz o Herald. Então é 2 negação que o deck não poderia ter. Então é esse tipo de coisa que não pode existir, tá ligado? São coisas genéricas que fazem que você use elas em vários decks nada a ver. E interações tão fortes de alto impacto, ou que cartas que façam você chegar tão fácil em interações de alto impacto que não são do teu deck. Esse tipo de coisa que não pode existir. O Denlong é uma delas, é claramente uma delas. Então não pode voltar o Denlong. Eu sei que tem gente que quer que volte o Denlong, mas não pode. Próxima carta, mais ou menos no mesmo nível, vai ser mais de 10 aqui, tá? É a Miko, que é, na verdade, a Ibi, The World Chalice Justiciar, eu não sei falar o nome dessa porra. Mas enfim, ela é, quando ela é 5 invocado, ela pega uma carta do World Chalice, e se ela é mandada pro cemitério, você... Deixa eu ver. World Legacy Card. E aí, se esse card se invocar lá pro cemitério, você pode puxar um World Chalice do deck, exceto ela mesma. É muito forte isso aqui, cara. Você consegue, de novo, você consegue fazer ela é Tanner, você sincra ela pra alguma coisa, ela cai, ela buscou um Extender e ela invoca um bicho do deck que é Extender, e o bicho que vai pro cemitério vai virar, outro Extender, tá ligado? Então é muito Extender genérico, não é do teu deck, cara, não é do teu deck. E faz com que você tenha aquelas mesas absurdas de replay de Yu-Gi-Oh! Pro. É esse tipo de coisa que não pode existir. E a Ibi, a Miko, eu sempre chamei ela de Miko, sempre vou chamar, é uma das cartas que promovem isso, tá ligado? Ela simplesmente não pode voltar. Essa carta é completamente doida. Não pode voltar. Esse tipo de carta de extra deck que fazem múltiplos summons e são genéricas é o que afunda o Yu-Gi-Oh! Hoje em dia. É o que afunda o jogo hoje em dia. E todas essas cartas aqui, todas essas que estão aqui no Grave, e essas aqui também, promovem isso, tá ligado? Promovem esse tipo de coisa. E isso não pode existir, não pode voltar. Já que estão banidas, que fiquem lá. E isso é muito bom pro jogo. Próxima carta, Soul Charge. Soul Charge, né? Special Summon, um monte de carta, tananã. Soul Charge não pode voltar, não tem muita coisa a dizer além disso. Próxima carta, Brilliant Fusion. Brilliant Fusion também acho que não pode voltar, tá? Por ela é buscável de múltiplas formas, porque tem suporte demais pra carta de fusão, que pode buscar carta de fusão. E mesmo que tem um cara que vive falando dessa ideia em vários canais, no meu inclusive, esqueci o teu nome, perdão, mas provavelmente você vai comentar aqui nesse vídeo, é que você podia voltar a Brilliant Fusion e banir a Seraph Knight. Tá bom. Mas o que a Brilliant Fusion faz? Vamos analisar. Ela vai milar uma carta do teu deck e ela vai invocar um bicho. Pois é. E milar um monstro do teu deck de algum tipo, vai, obviamente, de algum atributo, né? E, obviamente, isso vai servir ao teu deck. Então, você vai milar uma carta do teu deck, que com certeza vai fazer efeito e muito provavelmente vai fazer Special Summon. E você vai colocar um corpo extra na mesa por Special. Não é por normal, você não vai gastar um normal, nada do tipo. A Seraph Knight a gente dá um normal extra, o que é forte, confesso, entendo. Mas, cara... Não pode voltar. É muito forte milar uma carta do deck e invocar um bicho extra na mesa, tá ligado? Sem mais nem menos. Muito forte. E desequilibrado, pra você ter um deck que não é teu. Se fosse usado só no Genite, eu me preocuparia com isso? Não me preocuparia, mas não é usado só lá, tá ligado? Então, se a harpa fosse usada só no Orkush, eu acho que nem teria problema. Quer dizer, teria sim, vai. Eu retiro o que eu disse, mas o Brilliant Fusion não teria. Até porque aquele FTK você consegue fazer ainda? Consegue. Mas deveria banir a Lazuli, por exemplo. Mas enfim. Brilliant Fusion, não. Pois é. Muito bem, clã, então não sei se eu consegui falar tudo que eu queria, mas aqui embaixo tem algumas cartas, por exemplo, que sair carta da Banish. Eu não acho que deveria sair carta da Banish. O Bardish, inclusive, eu acho que deveria voltar. Ele ter saído da Banish foi um erro inacreditável. Foi pra promover aqueles Phantom Knights, tá? Eu odeio a Coroa por causa disso, apesar de entender, mas eu odeio. Não era mais fácil ela criar uma carta nova, um Link novo, cara. O Link 2, cria um Link 2, que não seja tão absurdo, que sirva muito bem ao deck de Phantom Knight. É muito mais honesto do que você fazer esse arrombado aqui. Faz lá um bicho que é feito com 2 Phantom Knight, mano, pelo menos, tá ligado? É mais honesto, eu aceitaria mais. A Engage não deveria ter saído. O drone, definitivamente, essas que são cartas que não pode sair de um, tá ligado? O drone não pode sair de um. É parecido com essas aqui. Promove coisas genéricas em deck que não deveria ter. Então, 3 drone é aquela engine que você tem um Link 2 só com essas 2 cartas aqui. Não é justo. Secas Light também, tem deck que é feito em volta dela, é uma carta muito desequilibrada. E ter um monte de monstro no deck hoje em dia nem é um problema tão grande, apesar dos Danger terem sido limitados, né? Mas enfim. Terrotop também é o Enable que simplesmente não pode existir. Special, ele faz uma play de 2 monstros que é Special, bicho. Não pode ter. Tá doido. Special. Não limita em nada. Terrotop Special inerente, que busca o taque entra pro Special. 2 corpos na mesa. Você pode fazer Querubini.
voa, mano. Se tivesse 3 Terror Top, mano, Phantom Knight seria meta. Seria tier 1, talvez. Não sei. Mas é muito absurdo. Diagram também não deveria voltar. Primeiro que ressuscita um deck morto, como um deck antigo, né? Que como o True Draco, por exemplo. O Paulo aí, inclusive, aprova o True Draco, né? Mas ressuscitaria um deck antigo, que é uma das coisas que a gente tá evitando. Porque tem muito deck antigo aí, você abrir brecha pra esse tipo de coisa é horrível demais. Mas também ela é splashable. No sentido que você pode usar algum True King lá, que tem um poder forte, tá ligado? E explodir cartas genéricas. E aí o Dino pode ter uma força extra que não sei a quem que isso ia ser útil, né? Então, Diagram também não, Masterpiece não, Summon Sauce, preciso nem dizer, Dandelion, Astrograph. O Astrograph, ele seria ok sem a existência do Electromite, tá? Mas eu prefiro que ele fique banido. O Invoker também, ele consegue invocar um Earth Warrior ou Beast Warrior, então ainda assim é muito genérico pro meu gosto. Prefiro que não exista, tá? Hoje em dia causaria problema? Eu não sei, mas eu não quero dizer que não causaria, tá? Então, prefiro que ele fique banido, assim como o Goblin, assim como várias coisas que já estão banidas por lá. O Linkroid, preciso nem dizer, né? Enfim, o Linkroid é tão banal que eu acho que eu não preciso nem citar. Mas enfim, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta o que achou. Se gostou do vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu e até mais.